Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Dr. Oliveira Rego pelas informações que nos traz e eu começava exatamente esta minha intervenção, interrogatório, centrando talvez a atividade da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas ao período em que foi fiscal único na Caixa Geral de Depósitos de 2000 a 2007. Tendo sido a certificação de legal de contas efetuada até 2017 pela sua sociedade, mas como fiscal único tinha outro grau de responsabilidades e nessa circunstância era importante concentrarmos um pouco sobre essa ação. E o que verificámos aqui desta primeira ronda, e neste momento já vai avançado o processo de inquirição, é de que na semana passada tivemos uma percepção de que ninguém sabia de nada, ninguém viu nada. De resto, o governador Carlos Costa disse mesmo que estavam a analisar os processos para ver se havia possibilidade de alguns processos contra-ordenacionais. O Dr. Vítor Constâncio, coitado, não viu mesmo nada, nem se lembra de nada, não encontrou nada de anormal, mas o senhor doutor, pelo contrário, que esteve lá estes cerca de 17 anos, viu muita coisa e transmitiu-nos aqui, e por isso saúde, muita daquilo que viu. E nessa circunstância eu pergunto ao Dr. Manuel Oliveira Rego o que é que aconteceu para ter sido necessário, em 2016, encaixar, e os contribuintes portugueses encaixarem 5 mil milhões de euros na Caixa Geral de Depósitos. Portanto, aquilo que o senhor viu, reportou, as evidências que verificou, as ênfases que colocou nos seus pareceres foram atendidas por alguém, o Banco de Portugal deu respostas, já ouvi que por interposto as pessoas teriam feito perguntas, mas ninguém lhe ligou nenhuma, era isso que eu queria. Pelos vistos temos aqui uma sociedade de revisores oficiais de contas que encontrou muita coisa, viu muita coisa, mas ninguém lhe ligou nenhuma, infelizmente. Eu gostava de ter a sua opinião sobre esta minha afirmação. Sr. Deputado, nas entrelinhas do relatório da Ernest Young, e nós tivemos a analisar essas entrelinhas, ela atribui muitas destas imparidades à evolução da economia portuguesa. Diz ali abertamente, se quiser, nós lemos. Isto não quer dizer que realmente não tivesse havido créditos que poderiam ser mais acompanhados. Mas o que não há dúvida é que nessa fase houve, eu não vou aqui mencionar, porque Ernest Young também não o fez, não vou aqui mencionar entidades, mas tenho-as na cabeça, na verdade, que realmente, no início, tudo indicava que efetivamente ia correr tudo bem, havia todas as condições, e depois, mercê de várias circunstâncias, eu estou-me a lembrar, uma ligada aqui à Espanha, na verdade, que recorreu muito mal, e é uma imparidade, eu julgo que é maior. Não é? Correu tudo muito mal, por isso o produto que se propuseram fazer realmente perdeu a oportunidade, perdeu o mercado, etc, etc, e a empresa-mãe, que era em Espanha, deu prioridades a outros investimentos e acabou por deixar pendurada a Caixa Geral de Depósitos, que nesta altura tem o respectivo empréstimo totalmente amortizado. É um caso, por isso, houve realmente muitos problemas de contexto na criação destas imparidades. Isso não há dúvida. Agora, se me dizem, mas houve outras coisas? É a própria Ernest Young que diz, no período 2000-2007, que foi o nosso período, verificou-se uma evolução positiva no desempenho das operações do grupo, páginas 13 a 263 do relatório. Os resultados foram sempre positivos no período, tendo o grupo acumulado cerca de 5.107 milhões de euros, com distribuição de dividendos ao Estado no montante de 1.360.836 milhões de euros. O peso... É? Ok. Por isso, veja, em relação a este período, até correu bem. E veja, nesse período, certo, eu não tenho bem presente, Sr. Deputado, mas o que acontece é que, efetivamente, as coisas corriam bem
E mais, a Caixa era, de certa forma, monopolista nas operações com todo o setor público, ainda era esse tempo. Isso realmente foi uma grande fatia. E não há dúvida que nós dizíamos, isto, a Caixa, é realmente uma fábrica de fazer dinheiro. Porque nós chegávamos ali à aprovação de contas e os resultados eram elevadíssimos, sempre. Não é? O contrário aconteceu a partir de 2011. Entramos em crise, na verdade, e as empresas começaram a cair. Por isso, os investimentos que a Caixa fez em empresas começaram a cair, começaram a não satisfazer as obrigações que tinha, na verdade, e a Caixa teve que se substituir. Houve realmente uma componente... Estas áreas quais foram? Vamos lá ver. Foram as das ações, que são significativas. São as da atividade de construção, com projetos que realmente parece que iam dar, é o caso daquele que eu enunciei aqui, parece que iam dar bons resultados e depois, pronto, aconteceu. O produto que se propunham fazer perdeu a atualidade. E o mercado já não o quer. Não é? E então a Caixa é que ficou com o menino nos braços, até entrou no capital. Porque realmente, para ver se realmente safava algum do investimento. E outras situações destas aconteceram, na verdade. Por isso, é por esta via, fundamentalmente. Dizem-me, mas foi só isso? Isso, francamente, há realmente situações de omissões, na verdade, mas eu julgo que estão justificadas. Agora, a administração tem que responder para essas situações em que há dúvidas. Já verificamos que os grandes problemas, o grande impacto dos provisionamentos e imparidades é num grupo muito limitado de empresas. Ora bem, se há dúvidas, se não foram tiradas essas dúvidas na devida oportunidade, e aí é que é o grande erro. Pois bem, que sejam agora, na verdade, não sei de que forma, porque realmente é muito difícil estabelecer o contexto, não é? E ver porque é que aquilo aconteceu. Não é? Porque há aqui muitos fatores que efetivamente contribuem para estas situações. Não é? Sr. Deputado, eu não sei se respondi às questões que me pôs. Em parte. Mas o Sr. Doutor tocou o dedo na ferida, agora quando referiu meia dúzia de empresas. É que a grande conclusão da auditoria da Ernst & Young, para além da questão da conjuntura nacional e internacional, é mesmo as perdas, que foram 47% das perdas, estarem concentradas em 25 empresas. As perdas são 47% das perdas estão em 25 empresas. E eu pergunto, Sr. Doutor, se reportou isso a alguém, em devido tempo? Colocou ênfases, evidências dessa matéria? Realmente aquilo é para o público. E íamos alarmar. Mas... é que realmente, uma vez constituída, é aquilo que eu disse ao seu colega, é que nós acompanhávamos muito de próximo os relatórios das imparidades. Por isso, como eram constituídas as imparidades, verificávamos se, efetivamente, elas respondiam à desvalorização do ativo. Porque se não correspondessem, havia aqui um processo dialético a nossa sociedade, a sociedade da auditoria externa e a própria administração. Para quê? Para evitar as reservas às contas na certificação legal das contas. E conseguimos, houve sempre uma abertura muito grande da administração. Constituir as imparidades que, efetivamente, nós considerávamos, nós e os auditores externos, que eram responsáveis mesmo
por um estudo enviado ao Banco de Portugal, constituíam essas imparidades, porque senão nós teríamos de fazer uma reserva às contas. Porquê? Porque elas não espelhavam a imagem verdadeira e apropriada para os utilizadores da informação. E isso era uma coisa que a Caixa Geral de Depósitos não queria, porque sabia perfeitamente o efeito que isso tinha sobre o mercado e sobre a sua imagem. Isso conseguimos realmente gerir, é verdade, e eis o motivo porque não vem reservas às contas. Em tempos muito idos, na verdade, no tempo da integração do Banco Ultramarino, porque tinha lá problemas gravíssimos da parte pessoal, falta de provisionamento, daquele pessoal todo que veio do ultramar, mas era nas consolidadas. Agora, na Caixa não aparecem, precisamente porque havia aqui um processo dialético. Simplesmente nós achamos que a imparidade deve ser essa e discutíamos. E acabávamos por realmente resolver o problema dentro da Caixa Geral de Depósitos. Confirma então, Sr. Doutor, que não foram colocados ênfases para não alertar o público. E mais grave ainda, porque a Caixa Geral de Depósitos não queria. A administração não queria reserva às contas. Sr. Deputado, eu que disse é que nós utilizávamos um processo dialético, auditoria externa, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, administração, para assegurarmos a cobertura dessas imparidades. Uma vez cobertas essas imparidades, não havia razão para fazermos tanto ênfase e muito menor reservas, porque a reserva, o ênfase em termos técnicos é uma informação. Nós damos a informação porque achamos que o utilizador da informação necessita para fazer a interpretação. Agora, a reserva é realmente uma penalização. Nós estamos a dizer, em princípio, que não estamos de acordo com aquilo. E isso é realmente muito grave. Muito grave. E isso era discutido até ao limite com o Conselho de Administração e era por isso que não apareciam na certificação legal das contas. Não sei se agora foi mais claro. Foi, sim, senhora. Não achou estranho uma degradação drástica do rácio de capital de 2005 para 2007, mas simultaneamente acompanhado por uma subida extravagante da carteira de crédito da Caixa Geral de Depósitos? Ou é daqueles que acha que muito crédito e muita rentabilidade, então temos que dar também uma medalha de mérito aos administradores? Neste período, na parte final do período, houve realmente uma degradação da economia portuguesa e acompanhada de uma degradação muito acentuada do rating da nossa economia e dos bancos e, objetivamente, da Caixa Geral de Depósitos. Ora bem, o que é que acontece é que as entidades internacionais encolheram-se para o fornecimento de crédito. E não há dúvida que realmente o que é que assistimos? A Caixa Geral de Depósitos avança, dá um passo em frente e, nessa altura, é a principal financiadora do tecido empresarial, com os riscos inerentes. Esta, na minha perspectiva, é uma das funções da Caixa Geral de Depósitos nestas circunstâncias, que tem realmente as suas consequências. E, não há dúvida, a Caixa Geral de Depósitos, nesta altura, provavelmente também baixou a guarda
em termos das garantias. Isto resulta em perdas, Sr. Deputado. Mas a evolução é esta. Nota-se perfeitamente. Aliás, eu verifiquei que a Ernst Young também chama a atenção. É aquela altura em que realmente a Caixa Geral de Depósitos avançou significativamente. Desculpa. Avançou significativamente no financiamento das nossas empresas, porque os outros encolheram-se. O rating era muito baixo, o risco era muito baixo, o risco era muito alto, e por isso teve a repercussão precisamente na Caixa Geral de Depósitos, porque ela encaixou. Tinha que encaixar, possivelmente, tinha alguma orientação no sentido de suprir a situação em que vivíamos nessa altura, que era muito complicada. O investimento estava a cair muito significativamente. Doutor, não é só a economia, foram 3 casos gravíssimos, altamente ruinosos para a Caixa. Portanto, Vallobo, Investifino e Metalgest. Provocaram só o crescimento de cerca de 25% do grau de alavancagem financeira da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, eu pergunto se isso não era de estranhar para os auditores. Vamos. Se deseja ter acesso aos relatórios que nós fizemos, nomeadamente para o Ministério das Finanças, em que evidenciávamos essa evolução. E, possivelmente, com algumas apreciações, nomeadamente no reforço de garantias. Senhor Deputado, evidencio que, efetivamente, de uma forma um bocadinho voluntarista, eu estou a oferecer informação que não é nossa, porque em 2011 a informação pertence ao Conselho Fiscal. Por isso, mas muito bem, o professor Paz Ferreira, que estará cá amanhã, com certeza terá toda a disponibilidade. E nós, sociedade, garantimos que realmente dispomos dessa informação. Outra questão que tem oferecido alguma divergência de análise é que os auditores entendem que a meta dos 120% nos colaterais para as operações de crédito com mais de 18 meses deveria ser cumprido e deveria ser utilizado. A Caixa Geral de Depósitos, por isso simplesmente, só entendia como utilização em créditos de ações. O que é que os revisores sobre essa matéria nos têm a dizer? A orientação interna faz parte das normas internas. Quando realmente não é respeitada, tem que haver justificação, em princípio, no Conselho Alargado de Crédito. E mais, eu diria mais, se isso aconteceu e não há justificação na aprovação, é da responsabilidade do Conselho de Administração. Então, temos que perguntar porque foi assim, porque com certeza é capaz de ter uma justificação para isso. O Dr. Vítor Constâncio disse que sim, também concorda e que deveria haver fundamentação. Acontece é que, pelos vistos, segundo a auditoria da Ernst Young, não existe. Está-nos então a dizer que os administradores podem incorrer em processos contraordenacionais ao terem violado esta regra. A concessão de crédito, a responsabilidade de concessão de crédito é do Conselho de Administração. Porque se aparecem situações destas, têm que ser objetivadas e pedida a responsabilidade a quem as concedeu. Para ficar gravado. Não ouviu?
Eu ouvi, mas tem que ficar registado. Sr. Deputado, concretamente em relação à questão que levantou, efetivamente, se essas situações existem e não estão devidamente justificadas, nós o que verificamos é que foram aprovadas em Conselho Alargado de Crédito. A partir daí, peço desculpa, que é capaz, desliga-me aí, se faz favor. A partir daí, a responsabilidade é do Conselho de Administração e então deve ser inquirido relativamente e objetivamente em relação a esses casos. No âmbito do vosso trabalho, e de acordo com as instruções do Banco de Portugal, são obrigados a emitir pareceres sobre o sistema de controle e o sistema de riscos. Como é que avalia a estrutura do governo interna da Caixa Geral de Depósitos na perspectiva da sua independência da administração face às áreas de risco de crédito e às áreas de negócio? Sr. Deputado, com a salvaguarda que essa responsabilidade é nossa, Sociedade Oliveira Rego, até 2006, a partir de 2007, passa exatamente. Por isso, efetivamente, nesse período, a organização interna da Caixa Geral de Depósitos era realmente muito débil. Não havia ainda materializada, por exemplo, o gabinete de compliance. Ele só surge a partir de, salvo erro, 2008. Por isso, era realmente, veja, por exemplo, repare, isto ao extremo, ainda no primeiro ano deste período, 2000, o controle de risco era feito pelos comerciais. A luta que nós tivemos, porque efetivamente o comercial colhe ali um cliente, apresenta uma proposta e depois vai fazer o respectivo parecer de controle de risco. Era uma situação. Em 2001, houve a contratação de um elemento especializado para montar a direção de controle de riscos. E depois houve um longo caminho, na verdade, a percorrer, respondendo concretamente. Efetivamente, nesta altura é outra coisa, mas durante aquele período, efetivamente, havia muitas insuficiências. Pois, dizia aqui o meu colega, mas isso correspondia às situações idênticas aos setores e, se olhasse para o lado, possivelmente as situações eram mais complicadas. Porque, veja, as exigências do Banco de Portugal eram totalmente diferentes. O início, concretamente este período, desde 2000. Em 2005, da consulta de boas práticas, o Banco de Portugal alertou para a existência de boas práticas. Portanto, confirma isso. Sim. Um outro tema prende-se com aquilo que o Governador do Banco de Portugal aqui nos disse a semana passada, que mostrava-se confortável com a atividade operacional da Caixa, cumpria riscos de imparidade, o crédito com rating adequado e conforto por parte dos auditores.
conforto por parte dos parceiros dos auditores. Confirma que os vossos parceiros deixavam o Banco de Portugal confortável? Eu só lhe tenho de responder com aquilo que disse inicialmente. Nós fazíamos relatórios com as insuficiências que notávamos no sistema de controle interno, nomeadamente em relação à área de auditoria interna, que inicialmente um dos problemas era a falta de independência, que é gravíssimo, e que depois foi ganhando espaço. E isto, ser deputado, é importante para nós. Porquê? Porque nós, numa entidade com esta dimensão, temos que utilizar muita informação destes órgãos. Ora bem, para o fazermos, temos que ter a percepção de que realmente as pessoas que estão lá são profissionais e têm independência. Porque nós vamos chamar a informação que colhemos à nossa sociedade. No futuro não podemos dizer que efetivamente emitimos a opinião porque foi a auditoria interna que disse que não, senhor, não podemos, é nossa, assumimos, temos que assumir. Por isso, respondi à sua questão. E vou terminar, Sr. Presidente. Ainda sobre a audição da semana passada ao Dr. Carlos Costa, foi-lhe colocada a determinada altura, relativamente ao relatório da Caixa Geral de Depósitos de 2006, em que o vosso parecer das contas de 2006, em que no vosso parecer havia uma frase que, resumidamente, salientava que haviam limitações inerentes ao sistema de controle interno, fraudes, erros, e que podem ocorrer sem ser detectados. O Dr. Carlos Costa disse-nos aqui que isto era um disclaimer, ou seja, aparentemente estava em todos os relatórios esta situação. Eu pergunto se é mesmo assim. Se era um disclaimer ou se eram situações a ter linha de conta para provocar alterações. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, para as conclusões desta Comissão de Inquérito, é importante aquilo que foi dito pelo Dr. Manuel Oliveira Rego relativamente a uma mudança substancial na forma de supervisão a partir de 2012, quando, da parte da Caixa Geral de Depósitos, começam a ser exigidos um conjunto de quadros de informação relativa às atividades e, portanto, que não queria deixar passar em claro Muito obrigado. Esta análise, esta ênfase, no fundo. Muito obrigado.